Hoje a gente vai falar sobre o tratamento da trombose. Você sabe como é que ele é feito? Você sabe se precisa operar um trombo? Você sabe se precisa tomar remédio? Quanto tempo? Então é sobre isso que a gente vai falar, como é feito o tratamento da trombose. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Então, sobre o tratamento da trombose, primeiro a gente tem que contextualizar que existem dois tipos de vasos sanguíneos nas pernas, tem as artérias e tem as veias, e o tratamento das duas muda, tá certo? A trombose arterial, na maioria das vezes, a gente precisa sim operar o paciente, porque é uma condição clínica grave. Já a trombose venosa, na maioria das vezes, a gente consegue tratar com remédio. Calma que eu vou te explicar um pouco melhor. Você já sabe o que são artérias e veias? Vou dar uma revisão rápida aqui. A artéria é todo vaso sanguíneo que leva o sangue do coração, que é a bomba, que é o motor da nossa circulação, em direção ao pé. Ou seja, a artéria leva oxigênio e nutrientes para a nossa perna. Já a veia traz esse sangue de volta para o coração. As nossas células da perna já pegaram esse oxigênio, já pegaram esses nutrientes e entregaram para as veias gás carbônico e impurezas, tá certo? Então, todos os dois vasos sanguíneos podem entupir, podem ter uma trombose, pode formar um trombo ali. Então, o que vai acontecer? Se a artéria que leva sangue cheio de oxigênio e nutrientes para a perna e for entupida, causar algum problema ali, formar um trombo e fechar ela, o que vai acontecer? As células da minha perna sem oxigênio e sem nutrientes vão começar a morrer, tá certo? Pensa você quando você prende a sua respiração. Você só aguenta talvez aí 30 segundos, 1 minuto e meio, mas dificilmente você vai aguentar 10 minutos sem respirar. A mesma coisa a nossa perna, só que a nossa perna aguenta um pouquinho mais. Ela aguenta aí cerca de 6 a 8 horas sem oxigênio, tá certo? Em alguns casos. Mais de 12 horas é muito difícil a perna ficar sem oxigênio. E aí você já começa a pensar, Antônio, então se a perna ficar aí 12, 24 horas sem receber sangue, o que vai acontecer? As células da perna vão morrer e a pessoa corre o risco de perder aquela perna, corre o risco de ter que amputar. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, que a trombose arterial ela é bem mais grave. Felizmente, ela não é a mais comum. A mais comum é a trombose venosa. Então, por isso, já que eu contextualizei para você, por isso que a trombose arterial, na maioria das vezes, a gente precisa operar esse paciente de urgência, tirar aquele trombo, porque ela pode, em determinados casos, principalmente sem tratamento, e em um período tardio, se passou muito tempo e a perna não aguentou, tem o risco de amputação. Por isso que a trombose arterial ela é grave e tem que ser tratada imediatamente, geralmente por cirurgia. Existem outros tratamentos alternativos, como trombólise, mas são usados em casos selecionados e a gente não vai entrar em tanto detalhe não. Vamos passar para a trombose venosa, que é aquela mais comum. É aquela que talvez você já ouviu aí, às vezes um vizinho, uma amiga que ficou com a perna inchada, teve trombose, tomou remédio e se recuperou. Então essa felizmente é a mais frequente e é no território venoso. Então você lembra que eu te falei que a artéria, no caso da trombose venosa, não está com problema. Então o sangue está chegando com oxigênio, com nutrientes para as nossas células, por isso que a trombose venosa não tem o risco tão alto de amputação. Então o sangue chegou, só que quando ele volta pelas veias, ele tem dificuldade, porque a veia está com um trombo lá dentro, impedindo a passagem do sangue, dificultando a passagem do sangue. Se a artéria está levando sangue para a perna, esse sangue tem dificuldade para retornar, ele se acumula na perna e a pessoa fica com a perna inchada e dolorida. Lembra que eu te falei que o sangue das veias é um sangue que tem impurezas e gás carbônico? Por isso que esse sangue que se acumula ali, ele começa a causar dor, desconforto muscular e edema, que é o nome técnico para o inchaço nas pernas. Então, pessoal, como a artéria está levando coisas importantes para as nossas células não morrerem, o que está se acumulando ali são impurezas e sangue pobre em oxigênio, cheio de gás carbônico, não é que não possa ter o risco de amputação na trombose venosa, até existe, mas é bem menor do que na trombose arterial. São quadros clínicos, quando eles acontecem, são muito graves, chamados de flegmásia, tá certo? Então a trombose venosa, existe o risco? Até existe o risco da pessoa perder a perna, só que essa chance é bem baixa quando acontece uma trombose venosa. Antônio, então posso ficar tranquilo, já que o risco é bem baixo,
Tá de boa? Não, pessoal, o trombo ele pode sair da perna e parar lá nos pulmões, causando a embolia pulmonar, tá certo? Então isso é importante porque se esse trombo for parar nos pulmões e atrapalhar a gente a respirar, a troca gasosa quando a gente respira, a pessoa pode ter falta de ar, inclusive falta de ar grave, não resistir e também, né, ter complicações graves como a morte. A embolia pulmonar, dependendo do grau que ela acontece, do tamanho desse trombo, né, daí ela pode ser até mesmo fatal. Então todas as duas tromboses, tanto arterial quanto venosas, podem ter implicações graves e devem ser tratadas com seriedade, tá bom, pessoal? Então a trombose venosa, geralmente a gente trata ela com remédio. Por quê? Porque o remédio, na maioria das vezes, ele estabiliza esse trombo e com o tempo o nosso organismo vai reabsorvendo ele, tá certo? Então, Antônio, mas não é melhor eu ir lá e tirar esse trombo da veia então, igual eu faço na artéria? Não, pessoal, a trombose venosa, na maioria das vezes, responde muito bem ao remédio, à medicação, e você lembra que a artéria, nesse exemplo, está levando oxigênio e nutrientes. Ah, mas e o risco de soltar o trombo? Lembra também que o nosso sangue vai estar cheio de remédio. Então, se o trombo migrar e for parar nos pulmões, tá certo? Esse pulmão, o sangue que está ali no pulmão também está cheio de remédio. Esse trombo vai ficar estável, não vai crescer e geralmente não vai ter complicações graves se houver algum tipo de embolia. Então, isso eu estou dizendo em condições, né, normais. Na maioria dos casos, né, na maioria das vezes, a trombose venosa é de tratamento medicamentoso, é tomar comprimido por algum período, cerca de 3 a 6 meses, em alguns casos de 9 a 12 meses, vai depender muito caso a caso. Ah, mas então não precisa operar a trombose venosa? Existe também modalidades de tratamento para trombose venosa cirúrgicas, só que são a minoria dos casos e a gente também não vai entrar em detalhe. Existe também uma opção chamada de filtro de veia cava, que é um dispositivo que a gente coloca dentro da veia para poder prevenir a migração do trombo, mas nesses casos a gente também só vai usar quando a gente não pode tomar os anticoagulantes, que são essas medicações, tá certo? Também é outra condição especial que eu gastaria um vídeo inteiro para te explicar. Então vamos falar sobre as medicações. Nós temos duas classes de medicações. Os cumarínicos, que são os remédios aonde a gente tem que fazer controle, né, exame de sangue para controlar. A gente tem os novos anticoagulantes que não precisa fazer exame de sangue para controle. Vou falar um pouco mais sobre isso. Então você chegou no médico, talvez tenha tomado aquelas injeções de heparina, né, que é o Clexane ou Versa. Geralmente são as medicações que a gente faz quando a pessoa está no hospital. E para casa, provavelmente o médico te passou um comprimido. Ah, Antônio, eu posso tomar essa injeção em casa? Geralmente só a grávida, a gestante, né, a mulher que está com um bebezinho, ela na maioria das vezes não pode tomar os cumarínicos nem os novos anticoagulantes. No caso das gestantes, é a condição onde a gente manda a pessoa para casa tomando esse Clexane, essas injeções na barriga ou na perna ou em outra parte do corpo contendo a heparina. Para a pessoa que não tem problemas para tomar o remédio, que não está, né, grávida, não tem nenhum outro problema que contraindique a medicação oral, a gente vai optar ou pelos cumarínicos, que é o Marevan ou o Coumadin, ou pelos novos anticoagulantes, que é o Xarelto, o Pradaxa ou o Eliquis. A diferença entre eles é que esses novos anticoagulantes a pessoa não precisa ficar fazendo um exame de sangue para controlar, para saber se a coagulação está muito alta, né, tá ficando com sangue, entre aspas, muito ralo, falando em termos populares, ou se o remédio está ficando fraco e não está tratando o trombo. Já os novos anticoagulantes, eles têm uma especificidade um pouco maior, né? Eles agem com mais precisão no trombo, não tem essa alteração nos exames de sangue e também, pessoal, tem um risco menor de sangramento do que os cumarínicos, porque não corre o risco da gente deixar o sangue ralo demais e ter tanta chance de sangrar. Poder até pode causar sangramento, mas o risco é menor. Então, pessoal, esse tratamento tem que ser orientado pelo médico. Tudo isso aqui que eu te falei não contraindica uma consulta, não é para sair pesquisando no Google dose de remédio, começar a tomar, né, com medo de trombose, nada disso. Toda a medicação tem que ser prescrita pelo médico, você tem que ser acompanhado, tá bom? Porque essas medicações podem causar sangramento se forem usadas de forma inadequada. E é importante também fazer exames periódicos para ver se o tratamento está sendo efetivo.
Então, se você gostou, deixa para nós o seu comentário, fala para outras pessoas também assistir esse vídeo, marca um amigo aqui embaixo, envia para ele esse vídeo para a gente poder conscientizar mais pessoas, trazer mais pessoas para cuidar da sua circulação. Deixa aí seu comentário para a gente saber o que você está achando aí do outro lado.